Hoje nós iremos estudar sobre a equação reduzida da reta, dado um ponto e o coeficiente angular. Equação reduzida da reta. Postulado de determinação da reta. Dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Ou seja, dado dois pontos distintos, existe uma única reta que passa pelos dois pontos. Então, para me determinar uma equação, precisa ter apenas dois pontos distintos. Da mesma forma, um ponto P, 0, e a declividade M determina uma reta R. Considerando o ponto P, um ponto genérico dessa reta, veremos que se pode chegar a uma equação de incógnita x e y a partir dos números x0, y0 e m, que será chamado de equação reduzida da reta. Então, vamos fazer aqui a demonstração. Considerando o ponto P, qualquer, e sobre a reta e a tangente alfa, que tem como coeficiente angular valendo m. O que é que nós temos? Nós temos a seguinte coisa. Então, vai ser dado dois pontos distintos, o ponto P0 e o ponto P, e marcado um ponto C que não pertence a essa reta. Se vocês observarem aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Então, a partir desse ângulo alfa, eu vou tirar a equação reduzida. Como? Utilizando as relações trigonométricas. No caso que ele informou aqui, é a tangente, porque a tangente está relacionado à declividade, no caso seria o coeficiente angular. O que é que diz a tangente? A tangente seria a medida do cateto oposto, no caso desse triângulo aqui, o cateto oposto a esse ângulo, esse lado aqui, P para C, que está próximo a esse ângulo será o cateto adjacente, que seria essa medida de C para P0. Então, tenho a seguinte informação, que a tangente do ângulo alfa será a medida do cateto oposto, no caso seria medida do cateto oposto, sobre a medida do cateto adjacente. Então, eu vou substituir. O que é que eu tenho? Quanto é que vale a tangente de alfa? Ele falou que a tangente de alfa vale m. Então, vou substituir. Ó. Que isso vai ser igual a... Será a medida do cateto oposto. Quanto é que vale a medida do cateto oposto? Seria essa distância daqui para cá. Então, seria a distância de P para C sobre quanto é que vale o cateto adjacente? Seria a medida de C para P0. Então, seria a distância de C para P0. Portanto, M é igual a... Quanto é que vale a distância de P para C? A distância de P para C seria essa diferença aqui, ó, y menos y0. Sobre a distância de C para P0. Então, será a diferença aqui, ó, x menos x0. Cruzando o meio pelos extremos, vai ficar assim, ó, y menos y0, isso vai ser igual a m, que vai multiplicar x menos x0. Essa daqui é a equação reduzida, onde vai ser dado o ponto P, esse ponto P0 eu vou substituir no lugar do y0, no lugar do y, que vai formar a equação reduzida, onde terá esse formato aqui, ó, y, isso vai ser igual a
x mais b. Essa daqui é a fórmula da equação reduzida. Onde é empregado a equação reduzida? Por exemplo, o seu salário. Às vezes você trabalha, tem um salário fixo, no caso aqui seria o A, e você ganha uma gratificação. Essa gratificação aqui seria o B. Então, a equação reduzida que representa o salário de uma pessoa. Outro exemplo, você vai ao supermercado, você quer comprar um produto qualquer, em grande quantidade, quando tu vai pagar à vista, tu tem um desconto. No caso seria o B aqui, seria o desconto. Se tu vai pagar a prazo, tem um aumento, um acréscimo. No caso, o acréscimo seria esse B aqui. Seria mais. Observações. O que é que eu tenho? O primeiro caso aqui. A equação, no caso aqui a equação reduzida, não depende, que está informando, de M ser positivo ou negativo e da localização do ponto P. Então, a equação reduzida não depende de ser positivo, coeficiente angular ser positivo ou negativo e do ponto P0. O segundo caso, se a reta é paralela ao eixo X, temos que o coeficiente angular vai ser 0 e a equação da reta será dada por, terá esse formato. Y vai ser igual a Y0. Vamos desenhar aqui. Então, vai ter um plano cartesiano aqui. X e Y. Ele falou que a reta é paralela ao eixo X. É a paralela aqui, ó. Reta aí. Então, o que é que eu posso observar? Para qualquer valor de x, o y vai ser o mesmo. Por exemplo, se o y aqui fosse 5. Então, para qualquer valor que eu pegar aqui de x, o y seria 5. Então, o y0 valendo 5, então posso dizer que o y também será 5. Terceiro caso. Se a reta é paralela ao eixo y, todos os pontos da reta têm a mesma abscissa. Quem seria a mesma abscissa? Teria o mesmo valor de x. E a equação será dada por x é igual a x0. Então, ao invés da segunda observação. Então, vou desenhar como é para ficar. Então, aqui a reta que é paralela ao eixo y. Então, para qualquer valor de y, o x vai ser o mesmo para qualquer valor de y. Por exemplo, o y fosse 6, quanto é que seria o x? Por exemplo, poderia ser 4. Se eu falasse que o y vale menos 3, o x continuaria sendo 4. Então, não muda. Então, para qualquer valor de y, o valor de x será o mesmo. Vamos ao exemplo. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A e tem coeficiente angular valendo 2. Então, esse coeficiente angular também pode aparecer como sendo a declividade. No caso, seria a inclinação da reta. Então, tirar aqui as informações. Então, eu tenho o ponto A, vai ser menos 1 e 4. E o M, que é o coeficiente angular, também chamado de declividade, vale 2. Esse menos 1 eu vou chamar de x0 e o 4 vou chamar de y0. Então, substituindo na fórmula, vai ficar y menos y0, e isso vai ser igual a m, que vai multiplicar x menos x0. Então, y menos y0. Ó, eu tenho 4.
Isso vai ser igual ao m. O m vale 2, que vai multiplicar o x. Aí eu tenho menos x0, vale menos 1. Menos 1 com menos da forma vai ficar mais 1. Y, vou isolar o valor de y. Esse 2 tanto está multiplicando o x, quanto está multiplicando 1. 2 vezes x vai ficar 2x. 2 vezes 1 vai ficar mais 2. Aí eu tenho menos 4. Quando eu passar para depois da igualdade, vai ficar mais 4. Portanto, o y vai ser igual a 2x mais 6. Então, aqui é a equação reduzida da reta. Vamos ao próximo exemplo. Escreva na forma reduzida e geral a equação da reta que passa pelo ponto que vale 1 e menos 6 e tem inclinação de 135 graus. Então, esse ponto é um ponto qualquer aqui. Eu vou batizar ele como sendo um ponto P. P vale 1 e menos 6. E ele falou que o ângulo é 135 graus. Então, não tem a tangente de 135 graus. Então, posso escrever da seguinte maneira. Tangente de 135 graus. Se eu fosse utilizar o círculo trigonométrico, estaria no segundo quadrante. Eu tenho que reduzir ao primeiro. Como é que eu vou fazer? A tangente no segundo quadrante, no círculo trigonométrico, aqui é mais, menos, mais e menos. Eu estaria aqui. Essa reta passaria assim. Então, eu tenho que reduzir ao primeiro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso escrever, portanto, eu posso escrever que vai ficar menos a tangente de 180 menos 135. Vai ficar menos a tangente de 180 menos 135 vai dar 45. Tangente 45 vale menos 1. E essa tangente eu vou chamar de coeficiente angular. Então, o m vale menos 1. Esse 1 vai ser o x0 e o y0, o menos 6. Então, substituindo, vai ficar y menos o y0. Eu tenho menos daqui. Com menos da forma, vai ficar mais 6. Que isso vai ser igual a menos 1, que vai multiplicar o x menos 1. Por quê? Porque o x0 vale 1. Tem um mais daqui, com menos da forma, vai ficar menos. Então, vou repetir aqui, ó, y. Isso vai ser igual a o menos 1, que vai multiplicar o x, que vai multiplicar o menos 1. 1 vezes x vai ficar 1x. Menos com mais vai ficar menos. 1 vezes 1 vai ficar 1. Menos com menos vai ficar mais. Eu tenho mais 6, vai passar menos 6. Portanto, y vai ser igual a menos 1 x. Não é obrigado a colocar esse menos 1 aqui, não. Vou colocar só o menos x. Aí eu tenho 1 menos 6, vai ficar menos 5. Então, a equação reduzida da reta está aqui. Só que ele pediu duas coisas, a equação geral. Então, vou trazer tudo para essa igualdade. Como é que seria o formato da equação geral da reta? Ficaria assim, ó, ax mais by mais c, isso daqui vai ser igual a zero. Aqui é o formato da equação geral da reta. Então, vou trazer tudo para essa igualdade. Eu tenho menos x, eu posso escrever como sendo mais x.
Eu tenho o y continua mais y. Aí eu tenho menos 5, quando eu trazer para antes da igualdade vai ficar mais 5. Isso daqui vai ser igual a 0. Então aqui será a equação geral da reta. Próximo exemplo. Uma reta passa pelo ponto P e tem coeficiente angular valendo 1/3. Escreva a equação da reta na forma reduzida. Então, agora apareceu o coeficiente angular em forma de fração. Qual o procedimento mesmo? Então, vamos aqui. O P vale 6/8 e o coeficiente angular vale 1/3. Vai ficar y menos y0, isso vai ser igual a m, que vai multiplicar x menos x0. Então, vai ficar y menos o y0, aqui vai ficar x0 e o y0. y0 vale 8, que isso vai ser igual a 1/3, que vai multiplicar o x menos x0, que vale menos 6, porque é o menos da forma. Vai ficar y, que é igual a 1 vezes x vai ficar x sobre 3. 1 vezes 6 vai ficar menos 6 sobre 3. Aí eu tenho menos 8, vai passar mais 8. Portanto, y vai ser igual a x sobre 3. Aqui eu posso dividir, 6 dividido para 3 vai ficar menos 2 mais 8. Portanto, y vai ser igual a x sobre 3. Eu tenho 8, tira 2, vai ficar 6.